Olá! Hoje a gente mergulha num material bem curioso, um texto chamado O Espelho Negro, rasgando o véu da realidade de um tal Zahir Almes. Oi. E, olha, já adiantando, não tem nada a ver com série de TV, né? Não, nada. A proposta aqui é bem mais esotérica, digamos. Fala do espelho negro como uma ferramenta para, tipo, interagir com a realidade, ver linhas do destino. E até um hacking espiritual. É pesado. O texto chega a chamar de fenda na Matrix. Exato, uma fenda mesmo. Sim, é uma visão bem radical. A ideia aqui é a gente tentar entender o que esse texto propõe, né? Ele coloca o espelho não como algo que reflete, mas que acessa o oculto. Isso. Usa uns termos tipo ruptura topológica no espaço-tempo subjetivo. Imagina, não é quebrar algo físico, mas achar uma dobra, né, É. na percepção. Uma dobra, gostei disso. E o texto começa justamente assim, quebrando a ideia comum. Diz que não é janela, é um rasgo para ver o interstício. O espaço entre as coisas, né? Isso, como se fosse uma falha no sistema, sabe? Uma linha de código que não devia estar ali. Pois é. E fica mais complexo. O texto sugere que o segredo dos espelhos estaria escondido na arte dos selos e pantáculos. Sério? Como assim? Ele chama o espelho negro de pantáculo dinâmico, um selo do próprio vazio. A lógica é que ele não reflete o que já existe, mas ele codifica a informação a partir do nada, do potencial puro. Inverte tudo. Nossa, então cada selo mágico seria um espelho de algo específico. Exato. E o espelho negro seria o selo mestre, o selo do vazio primordial. É uma virada em tanto. Que doideira! Mas tá, e como se faria esse rasgo na prática, segundo o texto? Bom, aí entram as instruções mais diretas. Ambiente controlado, né? Escuridão, silêncio ou algum som específico. E o estado mental, isso me chamou a atenção. Ah, sim. O texto fala numa dissociação leve, um transe focado na visão periférica. A ideia é deixar a atenção central colapsar. E estranho, né? Focar no que a gente não vê diretamente? É para desligar o processamento normal, entende? Aí tem o ritual. Bater 3 vezes no espelho. Uhum. Declarar portaí aperiantur, que significa que as portas se abram. E esperar. E o que se espera ver? Coisas sutis no início. Névoas, umas ondulações na superfície, talvez fractais, e uma sensação de profundidade que aumenta. Entendi. E depois disso? Aí viria a declaração de intenção. Algo tipo, mostre-me as linhas ocultas. E o que seriam essas linhas ocultas? O que o texto diz que pode aparecer? Bom, aí a coisa fica bem fora da caixa. Arquiteturas impossíveis, entidades simbólicas que ele chama de hiperinteligências. Hiperinteligências. Fluxos de energia, talvez a própria estrutura da realidade, tipo o código-fonte mesmo. Uau! Mas tem um alerta importante. A nossa própria mente é o primeiro filtro. A psique é o primeiro obstáculo, sabe? Faz sentido. Inclusive, o texto até propõe um sigilo específico, como se fosse uma chave para ajudar a passar por essa barreira mental. Interessante. Mas parece algo com potencial para dar errado, né? Sim, o texto é bem claro contra os riscos. Fala em despersonalização, Que é aquela sensação de irrealidade. exato, que, aliás, o texto sugere que seria a percepção correta depois de ver por trás do véu. Meio perturbador. Com certeza. Que mais? Abrir portais para coisas indesejadas, atrair presenças ou até desenvolver uma obsessão pelo espelho. Então, o fechamento é crucial. Fundamental. O ritual é parecido? Bater 3 vezes de novo, soprar na superfície, declarar o que foi aberto agora se fecha. Depois cobrir o espelho e limpar o ambiente energeticamente. Segurança é tudo, né? Mesmo nesse contexto. E o texto fala de usos mais? Avançados. Fala sim. Descreve umas aplicações que parecem quase ficção científica esotérica. Tipo, usar o espelho como um leitor de linhas do tempo, um scanner energético, portal de comunicação com consciências diferentes, arquétipos, e até como ferramenta para tentar manipular simbolicamente a realidade. Nossa. E sugere combinar com outras técnicas, evocações, sons binaurais, até inteligência artificial, sigilos dinâmicos. Uau. O texto chama isso de
nível ocultista quântico. Bem ambicioso. Este. Então, resumindo a visão desse material, o espelho negro seria menos um oráculo passivo Sim, e mais uma ferramenta de disrupção, um jeito de rasgar a simulação para quem quer ver o que tem por trás. exatamente essa a ideia. O foco não é venerar o objeto, mas usar essa suposta capacidade de rasgar a percepção para espiar as engrenagens do universo, como o texto coloca. Que expressão! Engrenagens do universo. Pois é. E isso leva à provocação final do próprio texto, né? Se a realidade que a gente percebe pode ser simbolicamente rasgada ou hackeada, como ele sugere, o que isso diz sobre a nossa consciência? Sobre o que a gente chama de realidade consensual. O texto termina dizendo: o que foi visto não pode ser desvisto, o que significa realmente vislumbrar essas tais engrenagens. Fica aí a pergunta. Uma pergunta e tanto para a gente refletir.